Obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero dizer da minha enorme alegria e satisfação de participar desse momento tão especial para a história do nosso Brasil. O que define o povo brasileiro é, antes de tudo, sua capacidade de transformação. Uma capacidade de transformação que se mantém viva e pulsante, mesmo diante da pouca generosidade com que as instituições têm historicamente tratado os trabalhadores e as trabalhadoras deste país. Esta capacidade de se transformar se expressa em nossa insistência em não nos rendermos. O país nos maltrata, mas nós continuamos vivos, lutando, fazendo samba e amor até de madrugada, jogando bola, lutando, reivindicando, protestando, imaginando um mundo melhor, mesmo contra todas as estatísticas. Daí que tudo que o Brasil tem de melhor, de mais bonito, veio deste povo, cheio de complexidades, multifacetado, diverso e que está sempre em luta. E o povo brasileiro tem uma história que começou no passado, mas que nele não se esgota. Essa história começa no passado, mas se estende ao nosso presente e ganha sua dimensão maior e mais destacada no futuro. Podemos dizer que o povo brasileiro é o que foi, o que é e especialmente aquilo que ainda será. Por uma série de circunstâncias, coube à nossa geração o desafio de enfrentar o fascismo que ameaça destruir nosso presente, apagar nosso passado e comprometer nosso futuro. E o dia 2 de outubro será mais um capítulo nessa luta, que está apenas no início. 2 de outubro marca o início de uma luta pelo Brasil. E o dia 2 de outubro será um capítulo nessa luta em que nós brasileiros votaremos, não apenas por nós que estamos aqui agora, nós votaremos pelos brasileiros do passado, do presente e do futuro. Votaremos nós pela memória de Luiz Gama, de Luísa Maim, de Lélia Gonzalez, de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Abdias, de Tia Ciata, de Beatriz do Nascimento, de Marielle Franco, de Anderson Gomes, de Celso Furtado, de Mário de Andrade, de Darcy Ribeiro, de Florestan Fernandes e de tantos e tantas outras brasileiros e brasileiros. Nós lutaremos e votaremos pela memória dos que foram mortos, exilados e torturados pela ditadura militar. Votaremos por aqueles que pereceram pela fome, pela violência no campo e na cidade. Votaremos por aqueles que injustamente perderam a vida e a liberdade nas garras de um sistema de justiça falho e parcial. Nosso voto será pelos milhares que foram vitimados pela Covid-19 por um governo negligente. Nosso voto, portanto, senhoras e senhores, será também para que os nossos mortos continuem vivos em nossos corações. Mas votaremos também pelo presente. Votaremos por aqueles que aqui não puderam hoje estar porque estão trabalhando, tentando sobreviver, mesmo em condições precárias. Votaremos nós pelos que ainda não comeram hoje e nem sabe se ainda o farão. Que o nosso voto seja o pão para quem tem fome, que seja o remédio e o leito para o doente, que seja a escola para todos, que seja o trabalho decente e a vida digna. Que nosso voto represente o afago em quem sofre, o abraço em quem tem medo e o braço para reagir com firmeza contra os senhores de engenho que reencarnam e insistem em dominar este país. E por fim, votaremos olhando não apenas para o passado, para o presente, a gente vai votar olhando para o futuro, olhando para frente, para o que pode ser, não o futuro ilusório que nos prometeram no slogan do país do futuro, mas o futuro que é escrito por cada brasileiro e brasileira que teima em continuar existindo nesse país. Falo do futuro concreto, do sonho do meio-dia, daquele que se abre na imaginação, que se transforma na fantasia organizada, como disse certa vez o homem que dá nome a esse auditório, Celso Furtado. Por isso, presidente Lula, queremos mais do que colocar os fascistas para correr ou reconstruir o Brasil. Sabe o que nós queremos? Nós queremos criar um Brasil que nunca existiu. Um Brasil que seja
O Brasil que seja de uma grandeza e de uma dignidade, de uma generosidade não vista mesmo em seus melhores momentos. Queremos um Brasil capaz de superar e não apenas conter ou administrar os seus 3 dilemas fundamentais, quais sejam a dependência econômica, o autoritarismo e o racismo que nos constituem. Nosso voto, presidente Lula, é um voto que carrega as esperanças mais altas do povo brasileiro em todas as dimensões de sua história, que carrega o sonho de liberdade e justiça, sonho cultivado por meus ancestrais, que vieram acorrentados no fundo de um navio do continente africano, que nunca experimentaram essa liberdade, mas que agora realizam essa liberdade em mim. Eles estarão comigo no dia 2 de outubro, presidente. Eles também voltarão no Senhor para que um novo caminho se abra. Um caminho que não só nos livre do fascismo, como eu disse, mas que nos permita abrir passagem para os brasileiros e brasileiras que ainda não aqui estão. Que nosso voto, como cantou João Nogueira, sirva para aliviar o pranto de quem já tanto sofreu, para anunciar o dia, para amenizar a noite e especialmente para anunciar a esperança de um mundo novo e a luta de um povo para viver em paz. A luta, presidente, a vitória. O Brasil é nosso. Muito obrigado a todos e todas.